Vamos, né, continuar, né, nosso vídeo, né, na nossa mão LED. Eu gosto muito da mão LED, tá ligado? Desde a... chegou. Ô, porra! Não pulei o vídeo não, né? Não pulei o vídeo não, né? Todo ano, antes de lançar um capítulo de Pop Playtime, aparecem tretas na comunidade sobre o capítulo vindouro de Pop Playtime, tá? Ano passado, por exemplo, a gente teve uma treta gigantesca das pessoas falando mal dos... Joga rabita pra lá, joga rabita. Aí, ó. Tá salvo, caralho. Tá tomando não, cara. Aqui, ó. Cadê? Pop Playtime. Aí, ó. Caralho. 1223. Vale ressaltar que o número de experimento da Mom Long Legs é o 1222, ou seja, é muito possível que esse relatório de experimento 1223 esteja se referindo ao Dead Long Legs. Não é só isso que esse documento mostra pra gente, mas ele também fala sobre a Jessica Newman, que foi uma funcionária, uma cientista, que foi mais mencionada ainda naquela fita restrita do Catnap, que estava conversando com o Preston W, que muitos acreditam ser o PW, que estava sendo referido no livro. Ou seja, essa Jessica Newman, ela vai ser importante na RG de Pop Playtime 5. De qualquer forma, esse incidente aqui é do departamento de pesquisas e quem está redigindo ele é a próxima Jessica Newman. Ela conta que logo após as 8 horas da noite, eles extraíram a Mom Long Legs do lugar onde ela estava e colocaram ela em contenção junto com o experimento 1223, tá? Então, é entendível que a Mom Long Legs ela era guardada em uma cela de contenção junto com o próprio Dead Long Legs, tá? Eles dizem aqui que depois do que aconteceu... Os dois, né? Namorado, né? 70, o Huggy Wuggy, eles aprenderam com o que aconteceu e eu acredito que eles estejam se referindo à fuga do Huggy Wuggy naquela fita restrita, tá? E eles começaram a fazer alguns procedimentos para tentar evitar o comportamento agressivo da Mom Long Legs e queriam que esse novo projeto, na verdade, fosse mais terapêutico para Mom Long Legs. Essa Jessica Newman, que aparece da fita restrita do Catnap, é justamente ela que tenta acalmar ele com uma espécie de hipnose ou até lavagem cerebral, mostrando pro Catnap várias imagens na televisão e tudo mais. Aquilo ali, na verdade, é uma espécie de procedimento, quase como se fosse uma lavagem cerebral mesmo, que eu citei, para fazer os experimentos entenderem que agora eles são propriedade da Playtime, que eles são experimentos e que eles não devem mais se apegar aos seus nomes ou memórias como humanos. Inclusive, a gente consegue ver que onde o Catnap está assistindo aquela fita e tudo mais, é o mesmo lugar que a gente vê na primeira cena do último trailer de Pop Playtime 5, aquele lugar mais lúdico que tem um cenário. Verdade. Olha aquelas ondinhas ali atrás do cenário, tá? É o Verdade, cenário que a gente tem o Catnap vendo aquela fita ou participando daquele experimento psicológico, certo? Isso indica que a Mom Long Legs obviamente já esteve no laboratório. Todo esse procedimento terapêutico que é citado no documento no laboratório. E isso implica dizer que já que a gente vai estar no laboratório do Pop Playtime 5, também teremos acesso a determinados documentos ou até memórias do que aconteceu nessas lavagens cerebrais que eram feitas nos experimentos após eles se tornarem monstros, beleza? É o Brasil. Brasil 777. Tá vendo, né? Giros grátis. Até breve. Tá vendo, né, o tá vendo, né? Uma coisa Quem viu, né? Esse documento diz que eles tentam explicar a Mom Long Legs que o Dead Long Legs poderia trabalhar junto com ela, juntos, desde que ela mantivesse um bom comportamento, tá? E isso tudo refletindo em como ela era agressiva com os funcionários, como eu citei pra vocês. Ela não queria ficar sozinha, e isso é um ponto importante aqui pra nossa história. Entretanto, a Mom Long Legs, ela se tornou agressiva e começou a atacar os funcionários lá, muito semelhante ao que aconteceu com o Catnap, tá? E Então aí, é isso, né? é dito, inclusive, que o 1223, ele ficou assustado, sem saber o que fazer assim que a
Mom Long Legs ela se tornou agressiva. Por conta dessa parte aqui, que o 1223... Se matar ela, uai. Matar ela e cria outra. Que o 1223, na verdade, não Não é seria o fácil, Long não? Legs, seria o Baby Long Legs. Ah, Porque faz também. sentido, né? Já que a Mom Long Legs foi descoberto que é uma mamãe. Então, se dava bem. Tenho certeza absoluta que Baby Long Leg, o pai dele também, vai ter, vai ter um Pocket Time 6. Lembra, tá? Ou Pocket Time 6 ou 7. Lembra? As crianças, se ela é uma mamãe antes de ser uma esposa, faz mais sentido que o próximo experimento depois dela seja um bebê, um filho, uma criança e não seu marido. Então fica essa sensação dúbia de ser o Daddy Long Legs ou a Mom Long Legs. Se ela gosta tanto de criança, se ela gosta tanto de ser mãe, eles podem ter dito: olha, a gente mantém o seu bebê, o Baby Long Legs, junto com você se você se comportar, tá? E o fato dele ter ficado assustado reflete ainda mais no comportamento mais infantil. De qualquer forma, a equipe de segurança acabou escapando sem nenhuma morte, tá? Mas teve alguns ferimentos, porque eles usaram artifício, pois tudo que importava pra ela naquele momento era se livrar daquela coisa que ela acreditaria tirar seus filhos dela, tá? Então, na verdade, mais um efeito aqui que poderia ser o Baby Long Legs, né? Quem eram os filhos dela? Eram as crianças da creche ou era o Baby Long Legs? De qualquer forma, o 1223 foi retirado de perto da Mom Long Legs depois disso. E tudo isso aqui, na verdade, deu o resultado de que eles disseram que o 1223 tinha um condicionamento inadequado e que essas agressividades da 1222 eram mudanças na personalidade da Mom Long Legs e isso era anormal, tá? Ou seja, a Mom Long Legs ela nunca foi muito normal, mesmo depois de se sentir solitária, anos sozinha lá na fábrica, beleza? Eles tiveram uma ideia interessante ao final desse documento aqui, porque perceberam que nem toda aplicação de condicionamento psicológico ia funcionar para todo mundo, ou seja, não é porque funcionou com Catnap que funcionaria aqui com a Mom Long Legs. Eles disseram que fatores psicológicos individuais, o passado de cada experimento, tá? Sempre seria uma barreira e eles precisariam estar preparados para ajustes, né? E que isso aí sempre custava muitas vidas de funcionários. Logo depois disso, eles fizeram uma entrevista com a Mom Long Legs, tá? E quem fez essa entrevista é justamente a Jessica Newman, que tá se tornando um nome bem importante dentro da fábrica, assim como Harley Sauer acabou se tornando, tá? Essa entrevista ela foi gravada logo depois que a Mom Long Legs ela foi pra Game Station, ou seja, trabalhar com crianças ao invés de trabalhar com os funcionários, que ela sempre se tornava agressiva. E a Jessica já pergunta: como é que a gente tá se sentindo hoje, Mom Long Legs? Você tá bem e tudo mais? E ela não respondia. Ela perguntou: pô, você causou um rebuliço durante esse processo de integração, você não queria? Você se lembra disso? Você se lembra o que você fez? E a Mom Long Legs continuava sem responder. A Jessica Newman, ela apela e fala: ó, eu só quero te ajudar, mas só posso te ajudar se você retornar alguma coisa, eu preciso saber alguma coisa. E aí, a Mom Long Legs pela primeira vez abre a boca e começa a falar M, né? Uma palavra com M. A Jessica Newman, ela fala: não, pode falar, vai, conta pra mim, incentivando ela a falar. E aí a Mom Long Legs fala o nome, Maria, tá? E aí a Jessica a New é esse nome pra você, que é Maria pra você, né? E a Mom Long Legs falou: você levou. E aí a Jessica Newman fala: eu acho que você tá confusa, eu preciso que você seja mais clara. E aí é interrompida e a Mom Long Legs ela grita, dizendo: você tirou ela de mim, você levou ela, você levou a Maria e tudo mais. A Jessica Newman já levanta e pede pra sedar ela porque ela fica agressiva mais uma vez. E aqui a gente tem mais notoriamente como a Mom Long Legs tinha essa coisa de ser cuidadosa com outras pessoas e não sabemos quem é a Maria até os dias de hoje. Vale ressaltar que o nome dela é Mary Payne e não Maria, tá? Ela não estava falando dela mesmo, ou pelo menos é isso que entende, né? Porque durante muito tempo estava questionando se a Mom Long Legs não estava entendendo que tiraram a personalidade dela como humana dali, tá? E a gente ainda tem mais um documento muito interessante. Esse documento aconteceu já há algum tempo depois que ela já estava integrada na Game Station, tá? E foi um documento, uma mensagem de uma mulher chamada Sarah Abel para a própria Stella Graber, que é a chefe da equipe, tá? E ela diz: Stella, eu queria dar continuidade à reintegração da Mom Long Legs na estação de jogos após, tem uma censura, tá? 3 mortos e 8 feridos. Então, assim, o que aconteceu, que a Jessica Newman estava falando do tal do rebuliço, aparentemente causou 3 mortos e 8 feridos quando ela estava vindo para se integrar à Game Station. Ela não queria
apesar de tudo, ser transferida, tá? Porque eu acredito que ela não queria ficar longe dessa tal de Maria. Quem será que é essa Maria? Quem será que é esse experimento? Será que é o Baby Longlegs? Pra mim, é a filha dela. É que eu saiba. Essa Maria pode ser, não sabemos exatamente, tá? Pode ser que essa Maria tenha sido transformada no Baby Longlegs, que estava junto na cela, junto com ela, tá? E ela foi retirada desse Baby Longlegs, que na verdade a gente fala, né? O bebê Longlegs, mas pode ser um menino, mas pode ser uma menina também, não sabemos, ou se é outra pessoa, ou se é alguém que ela cuidava na creche. Eu acredito que seja alguém que ela tinha contato na creche, tá? Algum tempo atrás, quando ela ainda era a Mary Payne, beleza? Alguns ainda acreditam que seja alguma espécie de cuidadora da Mom Longlegs na época da creche, mas quem cuidava da Mom Longlegs, da Mary Payne, era uma mulher chamada Claire Harper, e ela era muito bondosa com a Mom Longlegs mesmo, né, quando ela era humana, mas não tem nada de Maria nesse nome. Enfim, tá? A Sarah Bell continua dizendo que entende que os pesadelos da Mary Payne, quando ela estava exposta à fumaça do catnap, provavelmente afetaram ela psicologicamente, só que elas não podem permitir, e aqui tá censurado, mas o que eu acredito é essa questão da agressividade, né? Dito isso, ela diz que tá tudo indo bem, apesar do rebuliço que aconteceu quando ela veio pra Game Station. Ela diz que a Mom Longlegs está se adaptando sim, uma casca do que ela era antes, na verdade, né? Ela estava rompendo toda essa barreira agressiva e se tornando mais solidária com o trabalho que ela tinha que fazer. É difícil passar pelas manchas de sangue que ela deixou e não ficar com medo, mas Mattia e eu vamos nos adaptar às pessoas que estavam, né, observando a Mom Longlegs na Game Station. Ela continua dizendo que acha que a Mom Longlegs realmente se importa com as crianças, tá? E isso aí é um reflexo, a gente viu ela se importando com a tal da Maria e tudo mais, desde que eles possam limitar a exposição da equipe a ela, ou até remover completamente o guia humano e condicionar a mamãe a guiar as crianças pelos jogos. E a gente sabe que isso de fato aconteceu no futuro. Tá acabando, pô. Ela disse que não tinha nenhum outro problema a ser observado e ela estava até começando a se relacionar com os... Pessoal, vou terminar aqui o vídeo mais uma vez, tá? Vou continuar, beleza? Que não vai canal e tchau! E foi! Cadê?